Good morning. Hey, how you doing? I hope you're fine, first of all. Very good to have you here to start this very fantastic class. Today we're going to we're going to talk about present perfect. Repeat, please, repeat. Present perfect. Yes, exactly. But differently from other videos we have here, diferentemente from other videos we have here, I'll not speak about the concept, não falarei do conceito do tempo verbal present perfect em seus detalhes conceituais ou as principais diferenças em relação a English and Portuguese. Of course, é claro que we're talking about some differences between the present perfect and the simple past. Falaremos, obviamente, de diferenças entre present perfect, simple past e passado simples, pois ter essas diferenças em mente é talvez o principal ponto para acertarmos a compreensão, a fala, a leitura, a escrita e a lógica, obviamente, gramatical de tudo aquilo que se tange quanto a present perfect. For today, I prepared an exercise, preparei um exercício para hoje, that is like a mix. É como se fosse um mix, uma mistura, mix of affirmative phrases, frases afirmativas, negative phrases, frases negativas, and interrogative phrases, e frases interrogativas. So then we can work on the grammar structure, we can work on participle verb, we can work on a vocabulary, so it's going to be very good. Do you understand? Entendeu? Yes? Yes? Very good. Então vamos lá, vamos ao nosso exercise. I'm sharing the screen, compartilhando a tela aqui. Okay, so our objective, nosso objetivo is to understand how to structure the phrases. Entender como estruturar as frases, right? For example, here we have on the number one, we have the words she, and we also have the words pass the exam. So please repeat, she pass the exam. Então, X em inglês tem essa pronúncia, né? Exam, exam, right? So please repeat. She pass the exam. Repeat, exam, right? Very good. Então, como é que funciona? Temos uma question. Então, caso você não se lembre, recomendo assistir a videoaula sobre present perfect, tem aqui, né? Para entender a estrutura gramatical. Sempre que tivermos perguntas dentro do present perfect, o primeiro ponto é identificar qual é o verbo que estrutura a gramática, ou seja, o verbo que atua de forma auxiliar ali. Já sabemos que para os tempos perfeitos é o verbo ter. Então, sabidamente temos have ou has, né? Lembrando que o have para I, you, we, we e they, né? E o has para he, she e it. Lembrando, estou falando aqui de pronomes, né? Pronomes são palavras que substituem nomes. Então, por pronome ser uma palavra que substitui um nome, não necessariamente aparecerão as palavras he, she, it. Por exemplo, eu tenho aqui no primeiro caso she, que é o pronome ela, ser humano. Porém, se eu tivesse um nome, Joanna, Joanna equivale a she. Então eu preciso ter essa sabedoria gramatical, olhar a frase e pensar, opa, é um nome que equivale ao pronome. Então as regras são sempre nesse sentido. Uma interpretação geral, um nome que equivale a um pronome. For example, we've got here the first phrase, and we understand that the auxiliary verb is have, has. So how do we make? Como fazemos então? How do we make the phrase? Como montamos a frase então? In that case, we shall put has. Sabemos que é has porque o pronome em questão é she. So we shall put has. Legal. E depois do verbo que atua de forma auxiliar, temos que identificar qual é o verbo principal. No caso aqui, pass. Em todas as frases perfeitas, seja present perfect, past perfect ou future perfect, o verbo principal assume a sua forma do particípio. Há de lembrar que os verbos em inglês estão divididos em 3 colunas. Então você tem ali 3 versões principais. A versão simple ou infinitive,
né? Então, infinitivo. A versão simple past, passado simples, e a versão participle, particípio. Em todos os tempos perfeitos, o verbo aparece no particípio, no participle. Então ficaria has, she, então sempre o auxiliar junto ao sujeito, passed e exam. Nesse caso aqui, o verbo pass é um verbo regular. Verbos regulares são aqueles que terminam com ed. Há muitos exemplos de verbos não regulares. O it é um deles, o read é outro, o be também. Então veremos aqui nessas 5 frases. Né? Faremos 5 frases. Só um segundo. Deixa eu. Só um detalhe. Só um segundo. Oi, pode falar. Essa é... Ah, tá. Mas essa daí serve ou não? Preciso de uma nova? Então pode usar, fica à vontade. Valeu. Não, fica à vontade. Pode interromper. Prontinho. Voltei, vamos lá. Então, falando aqui de verbos regulares e verbos não regulares, né? Bom, então has to pass the exam. Olha que interessante, eu explico isso no vídeo do Present Perfect. O objetivo da pergunta ou da frase em Present Perfect é justamente a ação e não importa quando aconteceu. Né? Por exemplo, ela passou no exame, ela passou na prova. Importa dizer quando foi a prova? Não. O que importa é saber se existe um resultado no presente. E esse resultado fruto de algo do passado. Então, toda frase present perfect parte desse princípio. O princípio de que algo no meu passado gera um resultado até agora. Então, é sempre o até agora. Então, geralmente, essas frases são usadas em experiências de vida, experiências profissionais, memórias, ou coisas que geraram algum fruto, e esse fruto pode ser percebido no agora. Fez sentido? Bacana. Number 2, you have you. So for you, we have the auxiliary have, right? So let's keep that in mind. So we have you, and for you, you have the auxiliary have, okay? So we have she, and for she, we have the auxiliary has, right? You, ok, vamos lá. O verbo é eat, lunch yet. Bom, já sabemos, começamos com o auxiliar have, you, eaten, lunch yet. Está aí um exemplo de um verbo não regular. Olha aqui em cima, ó. Nós temos aqui eat, passado simples ate, e eaten, que é o particípio. Todo verbo em inglês tem as suas 3 formas. Infinitiva, eat, verbo comer, ate, passado simples de comer, eaten, particípio. Comido, né, seria a tradução. Ok? Ao pé da letra eu posso traduzir, tem você comido almoço já? Não fica legal. Então lembre-se, nem sempre no Present Perfect eu farei a tradução do auxiliar have. Nesse caso aqui, você já comeu o almoço? A teacher. Yet significa ainda, em frases negativas ou interrogativas. Por que aqui é já? Porque dentro do Present Perfect, a palavra yet, apenas nesse contexto de Present Perfect, a palavra yet assume a tradução de já. Apenas isso, ok? Number 3. Vamos fazer até a frase 5, tá? Number 3. He, temos o verbo read, the newspaper today. Newspaper quer dizer jornal. Então, ele, verbo ler, o jornal hoje. Mais uma pergunta, olha lá que interessante. Ó. O verbo read também é não regular. E fica a frase, então, has he read the newspaper today? Poxa, como assim? Escrevo igual? Sim. O verbo read. Opa, perdão. O verbo read é exatamente igual nas suas 3 formas, a escrita, porém o som muda. Read se transforma em read e depois read. Read, read, read. Read, read, read. Ok? Então, has he read the newspaper today? Olha só. Ele leu o jornal hoje em qualquer momento do dia até agora. Então, é sempre essa lógica do até agora. Has he read the newspaper today?
Então, perceba, number one, has she passed the exam? Ela passou na prova em qualquer momento até agora. Number two, have you eaten lunch yet? Você já comeu o almoço? Em qualquer momento do dia até agora. Has he read the newspaper today? Em qualquer momento de today até agora. Four, temos you not study French for 10 years. Você negativa estudar francês por 10 anos, ou seja, por 10 anos até agora, não são 10 anos em um período concluído que não se vincula. Esse é o ponto. Eu bato muito nessa tecla. Present perfect é um período de tempo, é um tempo que vincula passado com o presente. Então, olha aqui. A ideia da frase 4 você, você não tem estudado inglês por 10 anos. Nesse caso, eu posso traduzir o verbo ter. Então, ficaria you have not studied French for 10 years. Perceba que essa aqui é uma grande diferença do present perfect para o simple past, passado simples. Tem vídeo aula aqui do simple past também. Então assista lá para lembrar. Aquele com auxiliar did, lembra o verbo auxiliar did, etc. Como é que funciona? Enquanto no simple past você tem a alteração verbal, ou seja, o verbo se apresenta na sua forma no passado, apenas nas frases afirmativas, e no simple past ainda, né? Quando eu faço uso dos auxiliares did, do auxiliar did, nas negativas ou interrogativas, o verbo principal se apresenta de maneira comum, de maneira base, de maneira infinitiva, né? Então, só a título de lembrança, olha aqui em cima, ó. Eu coloco assim, por exemplo, ó, I spoke to her this morning. Eu falei com ela nessa manhã. I spoke to her this morning. Did you speak to her this morning? Você falou com ela nessa manhã? Perceba, eu fiz uma pergunta. Did you speak? Usei speak e não spoke. Negativa. I did not speak to her this morning. Eu não falei com ela nessa manhã. I did not speak to her this morning. Tá entendendo? Então perceba que nas frases, enquanto no simple past, nas frases afirmativas eu uso o passado dos verbos, e nas negativas e interrogativas não. No present perfect e no past perfect e no future, nos tempos perfeitos em geral, em todas as frases eu preciso do particípio do verbo. Eu tenho que saber qual é a terceira forma do verbo em todas as frases, ok? Então, se é negativa, studied. Se fosse no lugar de study, eat, seria you have not eaten, né? Justamente. Então, você não tem estudado francês por 10 anos até agora. E para fecharmos, number 5. They been in London for 6 months. Então, vimos aqui question, 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 negative e agora affirmative. They be in London for 6 months. Então, fica they, o auxiliar have, been in London for 6 months. Então, they have been ao pé da letra, eles têm estado. Ou eles estão, eles moram, né? They have been in London for 6 months. Ou seja, eles têm estado, eles estão em Londres até agora, né? Então, contando com agora, um período de 6 meses. Se por acaso eu usasse o passado de be, que seria was ou were, they were in London for 6 months, eu estaria dizendo que eles estavam em Londres, ficaram lá por 6 meses e já saíram de lá. Então, o passado simples é o quê? Um passado que não se vincula ao presente. Present perfect, um passado que se vincula ao presente. Então, para encerrarmos, vamos repetir essas 5 frases. Vamos lá, let's go. 1. Has she passed the exam? Repeat. Repita. Number 2. Have you eaten lunch yet? Number 3. Has he read the newspaper today? Number 4. You have not studied French for 10 years. Number 5. They have been in London for 6 months. Right? Very good. Bom, espero que não tenha nenhuma dúvida. Se tiver, get in touch. Entre em contato, ok? Thank you very much for this and God bless you. Deus te abençoe. See you next time.
Até a próxima. Bye bye.